Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista especializado em saúde, qualidade de vida, bem-estar, saúde mental, saúde emocional, para uma live que, olha, eu não sei o que está acontecendo, porque eu recebo praticamente uma centena, mais do que uma centena de mensagens por dia. Quer seja por e-mail, quer seja pelo WhatsApp. Se eu for contar directs, então, eu acho que são 300 a 500 mensagens por dia. Metade dessas mensagens eu não estou dormindo bem. Eu não estou conseguindo dormir. Eu estou acordando de hora em hora. Ou seja, eu não estou dormindo bem, eu estou com insônia, né? E como eu sou um jornalista especializado em saúde, isso me preocupa, porque eu gostaria de estar falando sobre várias coisas, né? Porque tem muito assunto na área da saúde, muito. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que atender os pedidos aí da nossa seleta e qualificada audiência. Então, sim, nós vamos falar sobre insônia. Nós vamos falar sobre: será que insônia tem a ver com ansiedade? Será que insônia tem a ver com depressão? Ou seja, como dormir? Eis a questão, né? Todo mundo quer dormir e fica ali rodando na cama. E para isso eu chamei aqui mais uma vez o nosso convidado André Pérsia, que é psicólogo, que eu já vou deixar aqui as informações dele na tela, que eu tenho certeza que daqui a pouquinho você vai se apaixonar pelo conteúdo e pelo nosso convidado aqui em termos de conhecimento. E aí, doutor André Pérsia, essa é a minha informação do que eu recebo enquanto pedido de pauta, né? E agora aí no seu consultório, aí entre quatro paredes, né? A reclamação de insônia também é uma constante? Olá, Fernando, muito obrigado por mais uma vez você me convidar para o seu programa, para esse bate-papo aqui bem legal. Assim, eu acho muito importante falar sobre essas coisas, queria agradecer bastante de novo o seu convite. Sim, na verdade, insônia, dificuldade de dormir, sempre esses fatores sempre estiveram presentes em muitas procuras a psicólogos, hipnoterapeutas, etc. Só que depois da pandemia, isso teve um salto assim exponencial. Durante a pandemia, acho que foi o período pior ainda do que agora, nesse momento, onde as pessoas simplesmente elas entraram num outro modo de funcionar. Inclusive, experimentos já foram feitos para preparar astronautas para viagens espaciais e trancaram eles por meses seguidos, 2, 3, 4, 5 meses em casa, com tudo fechado no deserto, para eles poderem aguentar ficar dentro de uma nave espacial, alguma coisa assim. E eles também experimentavam, uma das primeiras coisas, uma mudança no ciclo de dormir, de acordar. Então isso começou a acontecer muito e, como nós falamos até da última vez, isso disparou uma série de processos de ansiedade nas pessoas de uma maneira geral. Só que essa situação, felizmente, melhorou um pouco e as pessoas continuam com dificuldade de dormir, porque o processo de ansiedade, de lidar com as questões da vida, enfrentar uma série de coisas, eu acredito que depois desse período, o evento da pandemia foi muito forte. Isso disparou, em geral, mudanças em todas as pessoas. Então, sim, muitas pessoas no consultório apresentam seja insônia, seja dificuldade de dormir, ou então dormem, mas acordam muito durante a noite e acordam no outro dia com um senso de que não dormiram muito bem, né? De que estão exaustos, cansados. Tem gente que acorda cansada. Não sei se vocês aí já experimentaram isso. E tem várias possibilidades aí para isso, né? Desde a primeira, sempre que um paciente, um cliente vem me procurar, e eu atendo, e a pessoa se queixa disso, Fernando, eu sempre peço que, primeiro, a pessoa visite um médico, um profissional da área da saúde,
para poder justamente ver se está tomando algum medicamento que interfere no sono, se está está tendo alguma coisa, enfim, às vezes até a forma de se alimentar ou alguma coisa assim, essas coisas podem influenciar. Eu tento tirar as causas físicas, porque às vezes a pessoa ela toma um remédio errado ou mistura alguma coisa com outra lá sem saber, e isso pode gerar uma série de dificuldades de dormir também. Então, acho que isso é uma coisa importante. Em seguida, eu começo a trabalhar a questão do estilo de vida. Como é que é o estilo de vida da pessoa? Porque dormir faz parte da vida. Então, a qualidade do estilo de vida que você tem, como você vive sua vida, que inclui, entre outras coisas, dormir à noite, precisa ser analisado. Agora, o doutor André, você me disse que depois da pandemia, né, por toda essa tua trajetória aí do consultório, tratando as pessoas, né, fazendo as terapias, logicamente nós percebemos que a pandemia mudou praticamente a sociedade mundial. E quando você fala dessa questão da pandemia e do treinamento do astronauta, que ele fica ali isolado, essa geração de hoje, ela é uma geração mais Nutella, ela é uma geração mais fraquinha, porque os nossos avós e bisavós passaram por guerras. Não tinha metade do benefício que nós temos hoje em termos de conforto, não é verdade? E hoje, então, parece que para dormir tem que estar tudo certinho. Aquele ser humano, né, raiz, aquele ser humano que veio lá enfrentando lá o seu leão, o seu famoso leão por dia, ele ia lá e dormia. Agora, hoje a gente tem tudo e não consegue dormir. Eu queria que você fizesse um paralelo sobre essas duas situações aí. Sim. Tem vários fatores interessantes aí na sua fala. Primeiro, a situação da pandemia é diferente de situações de guerra. Por exemplo, a não ser que os avós estivessem lá na guerra, vivendo a guerra lá e depois saíram de lá, aí, enquanto eles estavam lá, seu ciclo de vida era muito alterado. Mas na pandemia, o que aconteceu? Muitas pessoas acabaram ficando em casa muito tempo, ficaram do mesmo espaço, muitas vezes um espaço restrito, eles tinham que dormir, acordar, trabalhar, conviver com a família, todo mundo tendo crise por causa da pandemia. Então isso é um cenário um pouco diferente. Isso deixa o organismo biologicamente mais exausto. Claro que algumas pessoas reagiram muito mal, outras muito bem, mas assim, desde pessoas muito próximas que não eram meus clientes, eu acompanhei uma enorme quantidade de pessoas se adaptando a esse tipo de coisa. Então, a questão não é lidar só com adversidades, é que foi imposto um ritmo diferente às pessoas de vida, como viver, como dormir. Então, às vezes, as pessoas... Tinha gente bebendo mais do que deveria porque estava em casa, ou com hábitos completamente diferentes. Muitos saíam de vez em quando, outros saíam muito pouco, e isso começou a interferir nos ritmos do corpo e tal. Então tem um fator aí que é biológico em relação a tudo isso. Por outro lado, existe também uma questão aí que você trouxe, né, usando a metáfora da Nutella, que a nossa geração é uma geração muito mais consciente também do que está sentindo, do que está pensando, das coisas que estão acontecendo. Outras gerações tinham uma outra forma de lidar com tudo isso, o que eu acho até bem interessante em alguns pontos de vista, né? Eu já vi muitas pessoas menos favorecidas dizer: eu não tenho tempo para ter crises que ficam toda a vida acontecendo porque eu tenho que trabalhar, botar dinheiro em casa. Eu sei que isso é uma realidade, né? Mas também é interessante a gente olhar que quando a gente quer fazer alguns ajustes para poder funcionar, nem que seja na marra, a gente consegue também fazer. Eu acho isso interessante. Mas também é uma geração atualmente que é mais consciente daquilo que sente, das suas emoções. Tem toda uma cultura hoje que não existia 30 anos atrás, de mergulhar dentro de si, lidar com as questões internas. Então isso abre para outras questões também. É bem polêmico, né, essa nossa abordagem, que tem gente que não vai gostar aqui da minha colocação, mas, por exemplo, é o que você falou, né, tem muita gente mais simples, mais humilde, né, doutor André, que isso aí é frescura. Para, eu chego, eu deito e durmo, não estou nem aí, né, até tem muita gente que acha frescura a questão de ansiedade, de depressão, né, mas acho que é interessante a gente colocar isso aqui para fazer uma reflexão. Por que então que eu não estou conseguindo dormir, né? Tem aquela pessoa mais humilde, mais simples, que fala que isso daí é frescura, ela deita e dorme mesmo, talvez até pela estafa física, né? Trabalhador mais braçal.
Mas eu queria já ir aproveitando aqui na tua linha de raciocínio, quais alternativas que nós temos para podermos encontrar aí o sono perfeito? Fernando, tirando essas condições médicas que eu falei, que precisam ser investigadas, ou remédio, essas coisas todas, na maioria das vezes, o não dormir, quando não tem uma causa médica orgânica para isso, vem das pessoas não estarem administrando suas vidas, suas questões pessoais. Eu já ajudei muita gente a voltar a dormir, porque a pessoa diz assim, eu deito, você deve ter ouvido isso muitas vezes, eu deito, e aí vai me vindo na cabeça, até coloca a mão aqui no alto, que a gente olha para o alto, gera imagens na PNL, né? Vai me vindo um monte de coisa, tudo aquilo, não posso esquecer de fazer isso, não posso esquecer de fazer aquilo. Isso o tempo todo, desde que eu atendo, desde o início, eu ouço as pessoas me dizerem isso. Então eu ensinei uma coisa para as pessoas. Sabe o que você vai fazer? Que eu recomendo, nesses casos em que você se pega muito preocupado, aí com alguma coisa nesse sentido, e leva para a cama com você essas coisas, não leva para a cama. Trabalha isso antes de você ir para a cama. Tenha um caderno, hoje o pessoal não tem mais caderno, né? É bloco de nota no celular, ou qualquer coisa que funcione para você. Pegue e anote tudo. Aí você vai dizer, não preciso anotar porque eu sei. A questão não é você saber. É que como isso não está anotado em lugar nenhum, quando você vai para a cama, você fica assim, não posso esquecer daquilo, não posso esquecer daquilo. E você sabe que a mente não absorve o comando não, né? Então, no fundo, você está dizendo, eu posso esquecer daquilo e tal. Então, o que eu recomendo? Aquilo que é crucial, que é fundamental, que é importante, que você não pode esquecer realmente, coloca tudo num caderno, numa caderneta, num bloco de notas do telefone, conforme funcionar para você. E na medida em que você tivesse isso 1 hora antes de dormir, não na hora de dormir, 1 hora e pouco antes de dormir, ao longo do dia, né? Isso é bem interessante. Por quê? Porque na hora que você for dormir, quando vier na sua cabeça, puxa, tem aquela coisa outra, você vai dizer para você também, mas eu anotei, eu não preciso pensar nisso agora. Eu anotei, está escrito lá. E se mesmo assim na hora vierem novas coisas, mantenha a sua cadernetinha ali, seu bloco de notas, abra, lance lá e converse consigo mesmo. Esse diálogo interno, esse ajuste interno é muito importante. Eu anotei, eu não preciso ficar pensando nisso. Eu anotei. Então, gerenciar esse tipo de coisa, tenta ao longo do dia, enquanto você está acordado, trabalhando, e horas antes de você dormir, lançar essas coisas na caderneta, planejar para o próximo dia ou semanas. Por quê? Porque na hora de dormir você não precisa ficar se lembrando de que você precisa fazer esse tipo de coisa. Isso é uma das outras questões. Uma outra questão que também tem muito a ver com não dormir, me lembra depois de eu ensinar para o pessoal uma técnica de auto-hipnose rapidinha para você poder dormir à noite, que é batata, se funciona muito fácil para as pessoas, é como você lida com angústia, com estresse, com ansiedade, porque muitas pessoas também não resolvem suas questões pessoais e vão levando a vida com a barriga. E aí você começa a se dissociar das coisas que são importantes, ou seja, você finge que aquilo não existe, mas aquilo não vai embora. É igual o cachorro, não adianta o cachorro fingir que não tem rabo, o rabo está atrás dele. Então, na verdade, aquilo que é seu, você precisa de alguma forma, principalmente se te incomoda, você precisa em algum momento pensar, refletir, seja fazendo uma terapia, ou seja consigo mesmo, seja refletindo consigo, conversando com pessoas que você gosta, que te ajudam a pensar. É importante que você entre nessas questões e que você resolva isso. Porque muitas vezes a hora que a gente relaxa, e dormir é uma hora que você relaxa, tenta relaxar, você relaxa e vem à tona um monte de coisas que você deixa de lado. Então é muito importante você estar em dia consigo, com suas questões pessoais, com as coisas que você não resolveu, né? E também verificar se não tem alguma coisa sobre traumas, porque às vezes a pessoa que sofreu traumas, às vezes ela tem dificuldade de dormir. Sofreu assalto, sofreu algum tipo de violência. Mesmo lá, 10 anos atrás? Sim. O tempo não tem muita importância. Tem pessoas que ficam anos com alguma coisa assim e nós trabalhamos e aquilo vai embora. Então, às vezes, a pessoa ela fica anos. Sabe por que aquilo fica voltando? Porque a gente fica mantendo padrões de novo. Nós somos máquinas de repetição. Não só nós, outros animais também. Nós somos máquinas de repetição. A gente fica repetindo padrões. Então, não interessa se foi há 10 anos. Se há 10 anos eu penso sobre aquilo, respondo, reajo daquela forma, eu mantenho os mecanismos que mantêm o estresse, o burnout, a depressão, a ansiedade, os traumas. Então, resolva essas coisas, porque isso pode estar atrapalhando você, realmente. Então, pelo que eu entendi,
são várias situações que fazem com que eu não durma direito ou que eu demore mais para dormir. A primeira que você fez o alerta é a minha agenda, né? Eu tenho que resolver isso, eu tenho que pensar sobre aquilo, ou eu tenho que ir no dentista segunda-feira, e a pessoa fica pensando no amanhã, pensando no amanhã ou alguma coisa que está pendente. Mas isso, doutor André Pérsia, me lembra a palavra disciplina. Ou seja, se eu sou uma pessoa que não tem o hábito da canetinha, de anotar, ou mesmo hoje com toda essa ferramenta disponível no celular, eu preciso dar o primeiro passo. Então, eu queria uma ajuda sua para aquela pessoa. Como é que eu vou pegar essa caneta? Como é que eu vou pegar esse bloco? Né? Porque aí entra, eu acho que realmente seria a palavra disciplina. Com certeza. Na verdade, nós não aprendemos essas características que hoje, inclusive, as empresas estão muito de olho nisso, as chamadas soft skills, são justamente essas habilidades de autogerenciamento, inteligência emocional, lidar com suas questões internas. Isso hoje é crucial. Hoje, se você tem uma pessoa diplomada, duas pessoas diplomadas no mesmo nível, ou até uma um pouquinho abaixo, e essa um pouquinho abaixo, ela tem várias dessas soft skills, dessas habilidades, né, de autogerenciamento, inteligência emocional, etc., desenvolvidas, às vezes essa pessoa ganha a vaga e a outra, que às vezes até é mais qualificada, perde. A gente precisa dessas coisas para viver nessa loucura que é o mundo que a gente está vivendo hoje. Porque o mundo que a gente está vivendo hoje é um pandemônio. Né? Ou seja, tudo acontecendo ao mesmo tempo, repercute uma coisa lá do outro lado do planeta, chega aqui, em segundos já mexe na economia, vem toda uma coisa acontecendo. Então, a gente precisa dessas habilidades de autogerenciamento, elas são cada vez mais necessárias, mas não tem nenhuma instituição que ensine esse tipo de coisa. Fica até um alerta, eu gostaria de ver, né, pessoas qualificadas realmente na minha área, por exemplo, de psicologia, que também trabalham com PNL, ensinando essas soft skills desde do lado do ensino fundamental e tal, para ter disciplina justamente, para que a pessoa possa aprender a se autogerenciar, porque a pessoa não, ela tenta, na melhor das intenções na cabeça dela, eu vou lembrar, não posso esquecer, não posso esquecer. E se ela tem a disciplina, ela começa a fazer. Então, qual é o primeiro passo? Escolha por onde eu vou começar. É porque às vezes a gente quer mudar e essa mudança parece muito distante da gente. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se perguntar quais são os próximos passos na direção daquilo que eu desejo. Se a direção daquilo que eu desejo é dormir melhor, ter uma mente mais saudável, ficar livre de preocupações para que à noite eu possa só relaxar, dormir, etc. Então, como eu posso começar a fazer isso? Nós demos aqui várias sugestões. Anotar, seja no telefone, seja no caderno, experimenta. Todos os clientes que eu ensinei isso hoje são extremamente gratos, porque eles realmente era uma questão comportamental e de uso de capacidades. Ou seja, eles não tinham aprendido que eles podiam fazer isso. Bom, você falou da auto-hipnose, né? Até como uma dica aí. Já podemos entrar aí nessa dica, nesse apoio? Como que seria? Podemos. Tem um processo, assim, eu vou tentar dar um roteiro para vocês. Primeiro, anota, como eu falei tudo, ao longo do dia. A melhor coisa é você não ter que gastar 1 hora antes de dormir. Ao longo do dia, vai anotando, né? Tenha lá, né, ou na sua agenda, ou eu prefiro uma cadernetinha bem à mão para você poder consultar. Não é a sua agenda. Isso é uma coisa, é um lugar para anotar aquilo que fica voltando na sua mente. Para você poder dizer, eu não preciso pensar, porque está anotado. Amanhã, quando eu acordar, eu vejo. Então você vai fazer isso, 1 hora e meia antes de dormir. Eu sugiro que você vá desacelerando o processo. Se você já tem dificuldade de dormir, pergunte-se como melhor eu posso desacelerar para poder dormir. Algumas pessoas gostam de ouvir uma música tranquila, de ler um livro, outras não. Algumas pessoas gostam de ver filmes, séries, assistir 1 ou 2 coisas antes de dormir, até dar sono. Outras não, aquilo já liga a elas. Então, cada um é um. Você precisa descobrir, explorar o que funciona para você dar uma desacelerada, assim, 1 hora antes de você dormir e ir entrando no clima da história. Outra coisa, cama é lugar de dormir. Não se deve ficar levando o trabalho para a cama, o computador para a cama, principalmente se você já tem dificuldade de dormir. Aquilo que te mantém acordado, o lugar de dormir tem que ser o lugar de dormir, onde você vai dormir. Tudo bem que hoje na cultura tem a história da televisão. Eu prefiro até, quando é possível, que você veja televisão em outro lugar. Mas tudo bem,
Isso não deve ser o problema. Mas o lugar de dormir tem que ser o lugar de dormir. Então, como é que você vai fazer a história da auto-hipnose? O que você vai fazer? Depois que você já fez isso, está preparada para dormir. Também é interessante, quem toma muita água, às vezes levanta muito para ir no banheiro, perde o sono, reveja esse processo de tomar água. A água é importante, mas você talvez possa começar, se você acorda muito para ir no banheiro, eu estou falando de coisas práticas que eu uso todo dia, né? Então toma água até um pouquinho antes e mais perto da hora de dormir, toma só um pouquinho para a boca não ficar seca, para evitar que você tenha vontade e vá muitas vezes ao banheiro. Então como é que você vai fazer a coisa da hipnose, da auto-hipnose? E não se preocupe que você não vai para outra dimensão, você não vai para lugar nenhum, você não vai virar papagaio, nem vai morder uma cebola, achar que é uma maçã, nada daquelas coisas da hipnose de palco. O que você vai fazer? Você vai deitar-se na hora que você for dormir e você vai pensar num número bem alto, assim, tipo 500, número 500. E aí você vai abrir e fechar os olhos, assim. Você vai falar ou pensar 500, dá uma pausa, 499, abrindo e fechando os olhos, 498, 497, 496, 495, sempre falando e abrindo e fechando os olhos. Isso vai levar você a um cansaço visual, né? Porque se abrir e fechar os olhos, né? Na verdade, hipnose é isso, né? Uma série de truques que você faz para a pessoa poder entrar num estado. Então, você vai abrir e fechar os olhos e vai contando regressivamente de um número alto para baixo. E vai abrir e fechar os olhos, vai abrir e fechar os olhos. Isso te mantém focado e esse processo vai levando você ao cansaço. Né? Então, isso tende a levar você a dormir. Não se preocupe, que você vai dizer, eu vou ficar hipnotizado dormindo. Não. Automaticamente você vai entrar num estado relaxante e você vai passar para o sono natural. Não tem problema nenhum. Essa é uma dica que eu dou para você aí poder fazer para dormir bem. Também ajuda bastante as pessoas. Eu lembrei de contar o carneirinho. Tem algum paralelo? Sim. Né? Na verdade, na sabedoria popular, as pessoas descobriram uma forma de fazer hipnose. Né? Você imaginar o carneirinho pulando a cerca, né? É uma forma, você fica focado, fazendo algo repetitivo. Mas eu diria que essa de abrir e fechar os olhos é mais interessante, porque leva você mesmo a um cansaço visual, tende a levar ao torpor, tende a levar a uma coisa muito tranquila. Então, isso ajuda muitas pessoas que já estão querendo, mas estão ainda com uma certa dificuldade para dormir. Em relação a isso. E se vier na mente alguma coisa daquelas preocupações, se é o que já está escrito, apenas diga, está lá no caderno, amanhã eu vejo. Está lá. Eu anotei, eu já sei. E se vier alguma coisa muito urgente, não realmente eu lembrei, é muito urgente, para, anota e volta a fazer o processo. A Mariângela, ela está perguntando, exatamente, a última refeição antes das 18 horas e depois só água, então é isso de eu dormir picadinho. Parece que aqui a digitação deu uma falhadinha. Então ela faz a última refeição antes das 18 e pelo jeito ela estava tomando bastante água. Então a dica da água aqui, doutor André, é da mesma maneira da alimentação, né? Não é porque é água que eu vou tomar até meia-noite, né? Café. Se você é sensível ao café, tem pessoas que conseguem tomar um cafezinho depois do jantar e dormem. Se você tem alguma sensibilidade à cafeína, e até o consumo da cafeína durante o dia, se você usa coisas com cafeína, hoje infelizmente está muito na moda, né, as pessoas abusarem da cafeína em pílulas para malhar e outras coisas assim, isso pode levar a um distúrbio no funcionamento da sua fisiologia e também na qualidade do seu sono. Você precisa dormir bem. Dormir bem, qual é a melhor quantidade de horas de sono? Não tem um número específico para isso, mas é mais ou menos alguma coisa entre 6 horas e pouco e 8 horas, 9 horas, dependendo da pessoa. Menos do que 6 horas, geralmente a pessoa fica prejudicada, e muito mais do que isso também não é muito interessante. Então, algo mais ou menos assim. Então, o sono, ele é muito importante para a saúde, para o sistema imunológico, para a qualidade de vida. Nós precisamos dormir bem para sermos pessoas saudáveis, diz a medicina. Temos muitas perguntas aqui, doutor André Pérsia, sobre pessoas que já tomam o remedinho tarja preta, né? Que já virou piada no Brasil. Me parece que o Brasil é o primeiro país do mundo em consumo aí daquele famoso remedinho tarja preta aí, que termina com IL. É.
Mas o doutor André Persa, ele fez aqui na abertura, tirando a parte médica, né? Que daí você realmente está lá com um psiquiatra, com um remédio medicado, que não é o nosso caso aqui de tirar a receita ou acrescentar a receita, de maneira alguma. Mas nesse caso, tem muita gente aqui, doutor, perguntando. Ela queria parar de tomar o remédio, ela queria ir para uma situação mais natural. As pessoas estão percebendo que tem gente tomando remédio aqui há mais de 30 anos para poder dormir. O que a gente pode falar para esse público, doutor André? Olha, mesmo o remédio, os remédios eles não são a solução, nunca foram, né, do ponto de vista médico. Eu não sou médico, tá? Mas eu me relaciono muito com médicos, então eu já peço desculpas aqui se eu falar alguma coisa que não seja muito apropriada. Eu estou me apropriando nesse momento com a melhor das intenções dos conhecimentos que os médicos compartilham comigo, porque eu converso muito com médicos, né, com psiquiatras, por conta de pacientes que eu tenho e tal. Então, o remédio, ele não pode ser sua solução definitiva, porque remédios, eles muitas vezes aceleram você dormir, mas tem muitas pessoas, muitos vão reconhecer aí, que começam a dormir com o remédio e depois acordam, né? Porque o remédio dá essa nocaute na pessoa, dependendo do remédio da pessoa, etc. E a pessoa acorda depois, e às vezes não funciona. E eu acho um absurdo, algumas pessoas às vezes tomam 2 remédios, um para nocautear, o outro para manter, e mesmo assim não funciona às vezes para algumas pessoas. A questão de tirar o remédio. Eu acho que você precisa conversar com um médico e realmente ser acompanhado por um profissional da área de psiquiatria que saiba o que está fazendo, e aí já vai uma opinião minha, que tem uma visão contemporânea da psiquiatria. O que é isso? Que é uma visão onde você vai tomar remédio quando é necessário e já com uma data para poder tirar. Talvez você não tenha data quando você começa a tomar, mas você já tem aquele profissional voltado justamente para isso, para a pessoa resolver a questão, porque alguns remédios precisam de tempo para poder agir no organismo, e depois já ter estratégias para poder mudar. Outra coisa que todo psiquiatra conversa comigo, não adianta só a psiquiatria, você precisa fazer terapia. Se essas questões estão te incomodando, se você tem dificuldade de dormir e facilmente relaciona isso com ansiedade, com outras coisas assim, você precisa fazer terapia. Todos eles dizem, toma um remédio, mas você precisa fazer terapia. Isso vai ajudar você a sair mais rápido do remédio. Principalmente, eu já vou fazer propaganda aqui, se você trabalha com PNL e com abordagens de PNL, você vai muito mais direto ao ponto e tem ferramentas para trabalhar especificamente as coisas. Temos ferramentas para trabalhar ansiedade, depressão, para trabalhar traumas, para trabalhar culpa, para trabalhar uma série dessas questões aí, e essas ferramentas, junto com o processo da psicoterapia, ajudam bastante que a pessoa ela vá resolvendo. Tem vários psiquiatras, Fernando, que recomendam o meu trabalho, porque eles conseguem desmamar a pessoa mais rápido dos remédios. Por quê? Porque todo o trabalho na PNL é voltado para a pessoa começar a construir respostas mais saudáveis. Tem a parte da terapia e a parte da aplicação dos processos da PNL, onde a pessoa ela tenta resolver a fobia, ela resolve a ansiedade, você faz isso muito mais rapidamente, você não fica só falando indefinidamente a respeito disso. E isso faz com que as pessoas, às vezes, por exemplo, tem alguns remédios psiquiátricos que a pessoa teria que tomar 3, 4 meses para começar a fazer efeito, alguns ansiolíticos, antidepressivos e tal. Também não sou médico, não estou exato aqui na data. Mas vários psiquiatras que trabalham em parceria comigo já me disseram que tiraram até antes de completar esse período, porque a resposta das pessoas já foi muito mais interessante. Uma outra coisa que eu tenho visto que é muito interessante, também vai uma outra opinião minha aí, eu acho interessante que vocês procurem médicos na área da nutrologia. Eu acho que isso é muito interessante, porque a nutrologia, não estou falando do nutricionista, que também são excelentes profissionais, mas é o médico nutrólogo, que é uma outra especialidade da medicina, e trabalha com um processo que ele não é para apagar incêndio dos problemas. É um processo onde você vai reequilibrando o organismo, vai suplementando o organismo, e tem uma série de coisas que eu não vou me aventurar aqui a dizer, porque não é da minha especialidade, mas que eu sei de acompanhar de perto vários casos, que a pessoa, quando ela faz esse balanceamento do organismo, com profissionais que são médicos qualificados e também trabalham com isso, você vai equilibrando o seu organismo com uma série de
de suplementos e vitaminas, assim, né? E isso vai fazendo ao longo de um tempo que você se sinta muito melhor e até tem efeitos muito melhores do que muitos remédios psiquiátricos aí. Eu tenho visto isso de perto e tenho gostado muito do resultado. Mas tem alguns casos graves onde a pessoa ela tem alguns distúrbios que entra na psicologia, na psiquiatria mais grave, onde às vezes a pessoa realmente precisa tomar um remédio alopático. Estou conversando aqui com o Dr. André Pérsia. Esse daqui é o canal no YouTube dele, André Pérsia Psicologia, PNL, Hipnose, Coaching. Esse aqui é o canal no YouTube, André Pérsia, tá? Ele também tem aqui o Instagram dele, André_Pérsia, onde ele faz publicações constantes ali. E temos aqui andrepersia.com.br, que é o site dele, onde você vai conhecer um pouco mais do trabalho dele. O que nós temos aqui mais? E tem esse Ressignificando, assim agora, aqui a página do Ressignificando. Dentro desse teu acervo aqui, doutora André Pérsia, a pessoa que está te conhecendo aqui agora, né, pelo canal do Fernando Betete, tem uma ferramenta que seria mais adequada para o nosso... Eu sei que tem várias ferramentas aqui, né? Mas para o nosso tema de hoje de insônia, qual que você indicaria? Exatamente aquela que você estava mostrando ali, seu sono profundo e reparador. Eu criei uma modelagem de tudo isso que eu estou falando, de processos que ajudam a pessoa a poder relaxar, e tem mais um outro também, aí tem mais de um, mas esse é o produto premium, né, vamos dizer assim, no sentido de ter várias induções ali para você fazer, porque o Ressignificando não tem só uma indução para uma coisa. Eu tenho, nesse pacote aí que está aí dentro, eu tenho uns 3 aproximadamente áudios que você acessa e consegue trabalhar. Tem outros que trabalham os sonhos e outras coisas assim. E assim, o Ressignificado.com é uma plataforma de áudios que foi completamente repaginada agora, modificada, e nesses áudios eu uso a PNL e a hipnose para ajudar as pessoas a se autotrabalharem. E é um preço super de custo aí para todo mundo, por menos de R$30 você tem acesso a centenas de áudios exclusivos que não estão disponíveis, inclusive, no YouTube, e inclusive vários desses que ajudam a diminuir... E não tem efeito colateral, né, da tarja preta? Não. Só faz bem. Você fazer hipnose e aplicar, principalmente quando a pessoa sabe o que está fazendo, só faz bem. A pessoa só se sente bem. Tem um efeito muito similar a quem faz meditação constantemente. Bom, você falou aqui agora há pouco, doutor André, e eu concordo contigo, porque eu trabalho com saúde praticamente há 30 anos, e tem momentos que você precisa tomar o remédio, né? Porque se você não se cuidou, né? Se você não teve aquela vida saudável, então em determinado momento teu corpo vai ter aí uma fragilidade e você vai precisar do remédio. Mas eu sempre acredito ou procuro médicos que, Fernando, você vai tomar esse remédio aqui, tá? Por 1, 2, 3, 4 meses só para te ajudar e depois você para. Agora tem médico não, né? Você vai tomar isso pro resto da sua vida. Então, fuja desse médico, ou, no caso, aí, essa é a minha opinião, tá? Procure a segunda, terceira, quarta opinião, porque você não nasceu tomando o remédio, né? Salvo raríssimas exceções de doenças gravíssimas e complexas, mas aí é uma parcela bem rara da população. Então, tem que tomar remédio? Precisa? Está numa situação extrema? Tome lá por 1 ou 2 meses. Onde que eu quero entrar aqui? Você disse que é sempre bom fazer uma terapia paralelamente ao tratamento alopático, para que o desmame, né, para que você se livre do remédio o mais rápido possível. Mas você me despertou uma curiosidade, que você falou que a palavra não na PNL, no cérebro, ela não tem muita função aí, né? Então, agora a minha pergunta para você. A importância da terapia, do autoconhecimento para a pessoa, né, enquanto paciente aí no caso, e por que a palavra não, eu não vou fazer isso, eu não quero isso, eu não quero aquilo, por que o cérebro parece que não aceita a palavra não? Porque, na verdade, nós não temos uma representação muito específica no cérebro para a palavra não.
Por isso que quando você quer construir uma coisa na sua vida, é muito interessante que você se atenha ao que você deseja. Então, por exemplo, aplicar o critério da boa formulação de objetivos. Se você quer dormir bem, declare não o que você não quer. Eu não quero ficar acordado, eu não quero ter insônia. Vamos experimentar. Não pense na cor azul, não pense na cor vermelho. Vermelho não pode, tá, Fernando? Vermelho não, tá? Vermelho, não. Então você fica com o vermelho. Então não é muito sobre o não, é porque quando você usa o não, você fica com o que já está lá. Então, na verdade, a PNL modelou pessoas que conseguem realizar qualquer coisa na vida que elas queiram, né? E elas são focadas naquilo que elas querem, naquilo que depende delas e de mais ninguém. Então, o que depende de você e de mais ninguém para você dormir? Ah, mas o meu negócio tem sócio, eu não sei o que ele pensa, o que ele vai fazer, mas o que depende de você? Para você, inclusive, ficar melhor consigo e dormir bem. Então, para você dormir bem, o que depende de você? Quais os recursos? O que pode ajudar? É importante eu tentar inspirar em você essa autoestima, esse desejo de se cuidar, para que você tenha curiosidade para explorar o que é bom para você. O que é bom para você? É uma leitura antes de dormir, um pouquinho antes? É assistir a um filme? O que vai funcionar? Explore, é você, a sua vida. A qualidade do seu sono é fundamental para você. Como é que pode ser divertido fazer isso? Como é que pode ser divertido o processo de dormir? Talvez ler os seus livros favoritos, talvez assistir os filmes que você gosta e tal. E o que dificulta? A gente também precisa saber o que tem potencial de atrapalhar. Também é muito importante, então é muito nesse sentido, né, que a gente precisa disso. A questão do remédio é porque, na verdade, a coisa não é só fisiológica e não é só a droga. A droga, ela tem um efeito no organismo. Isso vários psiquiatras, médicos já falaram comigo. A droga, ela tem um efeito, ela é importante para algumas pessoas, mas é verdade também, é minha opinião também, que hoje muitas pessoas estão, é a opinião inclusive de alguns psiquiatras dessa visão mais contemporânea que eu estava te dizendo, que tem hoje muitas pessoas que estão tomando uma fila de remédios tarja preta que talvez eles não precisassem, né? Então, definitivamente eu não estou aconselhando aqui que você tire, você não pode tirar sozinho esses remédios, você precisa conversar ou com o seu médico ou com outro médico que você queira trabalhar, se fizer mais sentido, para você poder planejar a mudança, seja para a coisa lá da nutrologia, seja para a questão lá de você diminuir e tal. Não tire por conta própria, porque isso pode ter efeitos ruins aí para o organismo. Você vê uma droga, né, que você não pode retirar simplesmente do organismo, senão o seu organismo pode dar pau, né? Agora, dentro dessas orientações, doutor André Pérsia, eu durmo melhor se eu tiver o travesseiro entre as pernas, eu durmo melhor em um determinado colchão, eu durmo melhor se tiver a lâmpada do corredor acesa. Tem algumas manias, tem manias, eu acho que essa seria a palavra, um ritual também, que a pessoa tem que fazer para poder dormir. E às vezes eu quero seguir rigorosamente todo aquele passo a passo, o que acaba me incomodando. Eu queria entrar nesse perfil de paciente, sabe, que tem toda uma mania ali, que seja também o celular perto da cama, se ler o livro seria melhor. Me fala um pouco dessas pessoas que têm manias rituais para dormir. Ajuda ou atrapalha? Muito importante a sua colocação, porque se por um lado é interessante você descobrir o que funciona melhor para você, por outro lado, eu não acho interessante que você vire uma pessoa, vamos dizer assim, dependente daquilo ali, né? Daquele ritual, daquele travesseiro. Tem pessoas que têm que ser aquele travesseiro, até viajam, levam um travesseiro junto, ou alguma coisa assim. Então, eu acho que a gente deve estar preparado para poder dormir, inclusive, em condições que não são aquelas ideais. Tudo aquilo que você fica preso ou dependente daquilo, eu acho que você deve rever na sua vida, né? Porque você não está tendo uma relação saudável com isso. Então, quando eu digo leitura ou assistir um filme, como uma opção, mas se o dia que não der para assistir, você tem que buscar alguma outra alternativa. Quanto mais flexibilidade você tiver, melhor. Eu concordo plenamente. Se você fica da coisa do ponto de virar uma obsessão, uma mania, aquilo ali, você vai ficar escravo daquilo. Qualquer dia que você não tenha alguns desses elementos, você não vai conseguir dormir.
E uma coisa que a gente falou lá no início é a coisa do estilo de vida. Tenha uma vida mais saudável. Lembra, dormir não é só na hora. Um bom sono não é uma coisa para você cuidar na hora de dormir. É para você cuidar quando você está acordado, quando você acorda, quando você está almoçando. Que tipo de vida você tem? Né? Que tipo de vida você tem? Qual é a qualidade de vida? Porque a qualidade de vida ela se expressa de várias formas diferentes, sobretudo quando a gente vai dormir. E principalmente a qualidade de vida emocional. Resolva as suas coisas, anota, escreve. Se tem alguma coisa te incomodando, uma outra coisa também, não só escrever para não esquecer, mas escreve as coisas que estão te incomodando. Mesmo que sejam palavras desconexas, assim, escreve aquilo ali. Porque quando a gente escreve, a gente começa a elaborar, a gente começa a ajeitar as coisas na nossa cabeça de outra forma. Então, se tem um assunto te consumindo, algo muito específico que está muito forte, antes de dormir um pouquinho, escreve sobre aquilo, né, para você mesmo. Depois você queima, joga fora, cuidado para não incendiar a casa, né, mas escreve. Quando você escreve, você também tira aquilo de dentro de você. E também é legal você dormir sabendo, eu escrevi, eu estou trabalhando, eu estou em andamento para um processo que vai modificando de alguma forma como eu me sinto. Bom, eu vou entrar num tema aqui que eu acredito que seja um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo é o dia a dia de muitos casais. Então eu estou me relacionando aqui com esse público, né, que é casado ou que dorme com o companheiro, uma companheira aí, não importa. Aí a pessoa não suporta o ronco. Aí a pessoa não suporta o cobertor, porque um é calorento, o outro é frio. Ou seja, essa convivência já acordado tem os seus problemas. E às vezes, a hora que vai para a cama, também tem o problema. Só que a pessoa o quê? Guarda, né? Ou só dá um cutucão ali, ou seja, parece que ir para a cama dormir já sabe que vai ser uma outra situação difícil ali. Doutor André Persa, então, para esse tipo aí de perfil de casal que sempre tem um probleminha ali, mas em virtude de respeito ou de educação, só dá aquele cutucão e não resolve isso. Acontece muito isso, doutor André? Sim, acontece muito isso. E como qualquer coisa entre pessoas que estão vivendo juntas, ou casados, ou não, mas vivem juntos e tal, é importante conversar sobre isso. Por exemplo, eu já trabalhei com pessoas que eram casadas com alguém e que quando essa pessoa um dia ia numa festa, bebia um pouco mais, era tiro e queda, a pessoa roncava alto a noite inteira. Então eles fizeram um acordo que nesse dia que a pessoa queria beber um pouco mais e naturalmente roncava depois disso, ela ia dormir no quarto de hóspedes naquela noite, porque é certo que 99% das vezes a pessoa vai roncar. Então, é ter a maturidade de achar essas soluções também, né? De conversar sobre o que fazer. Tem pessoas que o cobertor incomoda do outro, aí vários casais já decidiram ter 2 cobertores, né? Para não ter que ficar puxando o cobertor da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que é importante se conversar sobre essas coisas. Você chegar num consenso, como você chega num consenso sobre qualquer outra situação, esclarecer aquilo que pode ser desafiador, aquilo que o outro não está entendendo direito, porque essa coisa do guardar pode ser uma das coisas que pode dificultar seu sono, desde que vai te atrapalhar mesmo, porque você não resolveu e aquilo te atrapalha, até do incômodo emocional, de não estar se sentindo entendido, ouvido. O combinado não sai caro. Então, combine, converse. Né? O que é maior, melhor e mais importante do que essas coisas que podem ser resolvidas? Né? Então, eu quero crer que o relacionamento das pessoas é muito mais importante do que algumas dessas coisas aí que podem ser resolvidas facilmente com um acordo, com um desejo das duas partes de fazer melhor. Bom, na verdade, né, doutor André, não tem a fórmula certa. Temos algumas orientações básicas, né? E cada um vai ter que encontrar o seu caminho. E, logicamente, uma boa terapia facilita. Com certeza, porque terapia você vai identificar aquilo que vai além da droga para dormir. Eu não estou achando que você tem que tomar droga para dormir, não. Mas se você toma, por isso que a gente diz que tem que fazer terapia também. Porque você vai se conhecer mais, vai desenvolver inteligência intrapessoal, interpessoal, se as questões que tiram seu sono têm a ver com outras pessoas.
A inteligência relacional, de uma maneira geral, que tem a ver com trabalho e como você lida com tudo isso. E muitas pessoas, ao se darem conta dos padrões que estão acontecendo em suas vidas, essas pessoas conseguem dar passos para modificar esses padrões. Né? Ou seja, se eu não sei me relacionar com alguém, se tem várias coisas que eu estou guardando da pessoa que eu gosto e eu preciso resolver para ficar bem e eu não estou resolvendo, então é interessante que você, até antes de resolver com a outra pessoa, resolva isso consigo, entenda o que é importante para você, o que não é, o que está incomodando, qual é a sua contribuição nas coisas que estão acontecendo na sua vida, que estão te levando para os caminhos que você não quer. Isso é uma boa terapia. Para mim, a boa terapia é aquela que te ajuda rapidamente a identificar essas coisas e a resolver. Eu tenho uma crença, e é minha, né? Eu costumo dizer que é minha crença, de que hoje a boa terapia é aquela que rapidamente te ajuda a trabalhar essas coisas. Nós não temos mais 5, 10 anos para ficar em cima de um divã, em sessões onde as pessoas ficam caladas, às vezes a sessão inteira, a peso de ouro, para talvez daqui a 10 anos você resolver essa questão. Eu acho que todo tipo de terapia é importante, funciona de certa forma, tem cliente para tudo, mas a gente vive num mundo hoje que nos demanda uma série de respostas mais rápidas. E isso independe da gente gostar disso ou não, Fernando. O mundo é assim hoje, então a gente precisa se ajustar para isso. É por isso que eu gosto de trabalhar com a PNL, porque a gente consegue, às vezes, reduzir processos de ansiedade e outras coisas em 1, 2 sessões, tirar a pessoa daquela coisa pesada da ansiedade, de um estado, quando não tem um fator biológico, onde a pessoa está deprimida, porque existe a depressão médica, que a pessoa precisa realmente do remédio, e etc., e aquele estado onde a pessoa se deprime emocionalmente. Isso a gente consegue trabalhar bastante, às vezes, em poucas sessões, a gente tira a pessoa daquele estado ali, ela ainda tem vários problemas para resolver, mas ela sai daquele transe, daquela coisa ruim, pesada, e já começa a funcionar de outra forma. Então, por isso que terapia é fundamental, né? Para quem puder fazer, quem tiver condições, e é por isso também que eu disponibilizo lá no YouTube uma série de áudios para todo mundo que trabalham tudo isso, sono, ansiedade, tudo isso, porque eu sei que no Brasil, hoje, muitas pessoas não têm dinheiro nem para comer, que dirá para fazer terapia. Então é isso que me move, que me motiva a disponibilizar esses materiais para as pessoas. E você sabe sobre dormir, a piada que todo mundo faz comigo é que as pessoas me encontram nos eventos e dizem assim, eu durmo com você toda noite. Aí passa alguém do lado, fica olhando assim, não entende nada. Você sabe, eu fico muito lisonjeado mesmo, assim, que as pessoas tenham confiança no meu trabalho. Tem uma quantidade enorme de pessoas no Brasil, fora do Brasil, em Portugal, que falam português, que dormem, põem uma sequência dos meus áudios no YouTube ou no Ressignificando e dormem ouvindo as minhas induções hipnóticas, e elas dizem que dormem mais fácil, dormem mais rápido e acordam muito melhor. Eu fico muito feliz e lisonjeado que as pessoas me deem a confiança, né, dos seus sonos para que eu possa ajudá-las com coisas que só fazem bem, que só impulsionam coisas boas. Vou compartilhar aqui. Esse aqui é o Instagram do Dr. André Pérsia. A última pergunta sobre sono, depois eu tenho uma outra pergunta mais pesada. Nesse teu Instagram aqui, a gente vê que o Dr. André, ele viaja o mundo aí, né? Tá sempre viajando aí. E o que tem a ver essas viagens com a pergunta que eu vou fazer agora? Espanha, acho que lá tem aquela horinha da siesta, né? Onde as pessoas dormem depois do almoço, né? Então, fazendo esse breve paralelo que outras culturas, outros países têm esse hábito de dormir depois do almoço, e aqui para o Brasil, né? O brasileiro aqui já acorda 4 horas da manhã e vai acordado até meia-noite, coitado, né? Dormir durante o dia, qual que é o teu pensamento, qual que é a tua ideia sobre, eu sempre consigo dormir, atrapalha depois à noite ou não? Como é que você avalia? Olha, depende, cada caso é um caso. Se dormir, você tem que testar. Se dormir, cochilar, é uma coisa que atrapalha o seu sono, não faça. Né? Tem pessoas que já me disseram, não, eu não durmo nem descanso porque aquilo ali me tira um pouco da noite. Então, cada caso é um caso. Se você consegue, pode ser muito bom.
se você consegue, muitas vezes, fazer um processo, né, uma indução hipnótica dessas que eu tenho gravadas e tal, tira 1 hora, ouve 2 induções, assim, se você tem esse tempo, se você pode fazer isso, minha ou de outra pessoa qualquer, né? Tem disponível no YouTube para todo mundo, no ressignificando.com, você consegue dar uma relaxada boa no corpo, e muitas vezes um bom processo de indução hipnótica, ele equivale a muitas horas de sono. Então, muitas vezes você sai bem refeito de um processo desses, e é muito bom. Eu, quando eu ministro cursos nesse processo de hipnose, PNL e tal, sempre depois do almoço, que as pessoas vêm do almoço, né, elas vêm um pouco cansadas e tal, então eu sempre faço uma indução depois do almoço, assim, 1 hora, 40 minutos, uma coisa assim, a pessoa acorda revigorada, assim, para o resto do dia de aula, até a noite, às vezes. Então, pode funcionar muito bem. Só verifique-se no seu caso, se fazer isso com frequência vai te deixar com menos sono à noite. Aí, se for esse caso, não recomendo. Tá. Bom, eu queria terminar a live aqui falando sobre trauma e já deixar aqui o pré-convite aí para a gente abordar isso, porque eu sei que trauma não precisa de uma live, precisa de uma centena de lives, né? Pelo que eu percebo, doutor André, você valoriza muito a psicologia associada à PNL. Lógico que cada paciente vai exigir uma determinada ferramenta, uma determinada abordagem para tratar aquele trauma. Então, eu queria saber se, com todo esse teu conhecimento, com todos esses congressos, essas participações que você tem, né, as palestras que você também ministra, da psicologia, quais são as técnicas que têm mais efetividade no trauma, né? De eliminar aquele trauma e fazer com que aquela pessoa não sofra tanto com o trauma. Você está falando de PNL, eu quero saber se tem outras, né? Sim. E, para quem está aqui nos assistindo, pensa que trauma é somente, sei lá, um estupro ou um grande assalto. O que pode ser um trauma? Trauma, o que é e quais são as ferramentas disponíveis? Muito bem colocado. Trauma não é só evento que acontece. Às vezes tem pessoas que passam por coisas terríveis e elas não se traumatizam, porque elas lidam com aquilo, significam aquilo de outra forma na cabeça delas. Então, trauma é quando realmente você se sente sobrecarregado com alguma coisa que acontece, que pode ser até interna, pode ser até algo que acontece dentro de você, que nem teve nada externo acontecendo. Você pode ficar mal porque você botou alguns pensamentos em algumas direções, ou podem acontecer eventos externos, como acidente. Eu atendi uma pessoa que não conseguia dormir porque entraram na casa dela, botaram uma metralhadora na cabeça dela, do marido e do filho, e ela ficou meses sem dormir. Nós, com algumas sessões, nós conseguimos resolver isso, né, essa questão com a PNL. Existem várias ferramentas. Eu acho que você precisa fazer terapia, né, se fizer isso, e eu penso que a abordagem cognitiva comportamental ela é muito importante para isso, porque ela vai ajudar você a dar respostas diferentes para esse tipo de coisa. O que eu gosto na PNL é que ela junta tudo. Tem o aspecto cognitivo comportamental, tem o trabalho com o inconsciente, com as emoções, com as crenças, ao mesmo tempo tem questionamentos existenciais, e que muitas terapias trabalham isso separado. Então, com a PNL eu consigo trabalhar tudo isso junto. Tem a dessensibilização sistemática, né, que é uma técnica mais da psicologia comportamental. Então, tem muitas abordagens, mas você precisa procurar uma pessoa. Existe ainda o preconceito, Fernando, que eu acho que você sabe que existe, ainda no Brasil, muito grande, e até em outros lugares, de que procurar um psicólogo, um profissional dessa área da saúde é um sinal de fraqueza, um sinal que você é maluco e tal. E não é, na verdade, tem hora que a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente não dá conta sozinho de tudo, a gente não dá conta sozinho das coisas. E a gente precisa realmente de alguém para nos ajudar. Situações traumáticas onde a pessoa se sente muito acometida, elas precisam ser adequadamente trabalhadas, seja com que ferramentas forem, trabalhar esse tipo de coisa. Eu optei pelo que eu trabalho, que é a PNL com a psicologia, PNL e hipnose, porque eu consigo resultados mais rápidos em relação a isso e mais eficazes e duradouros. Ou seja, tem estatísticas que mostram isso, que em situações assim, algumas psicologias tradicionais você fica anos e às vezes não resolve o trauma, e com a psicologia cognitiva comportamental, em 6, 7 meses ou menos, você consegue um resultado muito bom.
e com hipnoterapia tem estatísticas que mostram, aí, Dr. Alfred Barris, é só procurar, em 5, 6 sessões, em média, você consegue tirar a pessoa de muitas dessas coisas. Então, eu opto por aquilo que eu acho que é melhor para a pessoa, mas tem várias possibilidades. Você está aqui no canal do Fernando Bettetti, deixa aí o seu sinal de positivo se você gostou dessa live, compartilhe essa live aqui no grupo lá da família, da tia do Zap, né, que sempre está compartilhando lá, e também no grupo lá da empresa, né, sempre tem alguém que não está dormindo direito, ou será que está todo mundo dormindo direito? Está aqui, nessa live de hoje você aprendeu aí várias dicas, várias informações para você voltar a ter aquele sono reparador. O meu convidado de hoje foi o Dr. André Pérsia, está aqui, andrepersia.com.br, está aí o telefone também para você entrar em contato com ele. Ah, mas o Dr. André Pérsia é careiro, o Dr. André Pérsia não tem horário. Você tem bola de cristal? Você tem todas essas informações? O telefone está aí à disposição para você conhecer um pouco mais o trabalho dele, embora eu já compartilhei aqui todas as redes sociais dele. Eu acho que se você não está conseguindo dormir direito, e a pergunta que eu faço para você é: quanto vale o seu sono? Quanto vale uma noite bem dormida? Esses dias eu estava ali num prédio comercial aqui em Maringá, eu ia para uma consulta médica, e encontrei um grande empresário, não tinha problema, não tem problema de dinheiro. E como ele sabe que eu sou jornalista especializado em saúde, falou: Bettetti, me indica um bom cardiologista, que a máquina aqui está meio esquisita, eu preciso cuidar da minha saúde, eu sei que você conhece os melhores médicos do Brasil. Vai no Dr. XYZ. Você está louco? Ele cobra o olho da cara. E eu perguntei para ele: quanto é que vale a sua vida? Ele ficou quietinho. Então, ou seja, quanto é que vale o seu sono? Quanto é que vale você resolver aquele problema, né, que está te incomodando há uma semana, há um mês, há um ano, ou até mesmo mais de uma década, né? E quem sabe aí, o Dr. André Pérsia ou um outro profissional da sua confiança, que você tem que procurar, logicamente, pode te ajudar isso aí em uma semana, um mês ou alguns meses, e você tira aquele fardo. Isso é muito importante, né, doutor André? Com certeza. Quer saber mais? Está aí a rede social do Dr. André e o telefone. Dr. André, muito obrigado. Até a nossa próxima live, que eu já te coloquei alguns desafios aí, né? Com certeza. Quero agradecer, primeiro parabenizar pelo trabalho importante que você faz de discutir esses assuntos com as pessoas. A gente precisa fazer isso, né, para que as pessoas tenham acesso a informações e a meios para poderem ter uma vida de maior qualidade. Está aceito o convite, vai ser um grande prazer que nós voltemos a conversar. E você pode sugerir aí a pauta, tá? Só manda aqui o e-mail para mim, ó. Inclusive aqui esse é o Pix, porque o meu canal está censurado e hoje o canal está funcionando porque você faz a doação para o canal do Fernando Bettetti. Então, qualquer doação será muito bem-vinda para manter o Fernando Bettetti trabalhando junto com toda a sua equipe aqui. São 3 lives por dia, levando informação que te ajuda. Muito obrigado, doutor André, e até a nossa próxima live.